Hoje nós vamos falar sobre que pessoa eu quero ser e como que uma decisão que eu tomo hoje de dizer sim ou não para uma situação pode influenciar na minha vida, na vida da minha família, dos meus amigos ou até da humanidade. A gente vai pegar alguns personagens bíblicos e vai conversar sobre eles, mas antes eu quero contar um pouquinho da minha história, de como eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus com 17 anos, 1987. Veio um pastor dos Estados Unidos para o Brasil chamado Jimmy Swaggart. E naquela época, era normal que os pastores vinham e faziam cruzadas missionárias. Cruzadas missionárias era falar de Jesus para muita gente. E essa reunião foi no estádio do Morumbi, aqui em São Paulo, estádio do São Paulo. E foi todo mundo para lá, eu fui com a minha mãe na época. E aí no meio da mensagem, o pastor começou a falar sobre ter Jesus Jesus na sua vida, tomando conta das coisas que você faz, te ajudando a decidir as coisas. E ele foi lançando desafios e eu escutando aquilo. E ele falou, você não quer que Jesus entre na sua vida hoje? Lembra, a gente está falando isso de muitos anos atrás. E eu decidi que naquele dia eu faria Jesus parte da minha vida. Ele falou, então você pega a sua Bíblia e escreve lá, neste dia eu nasci de novo. Por causa dessa decisão que eu tomei em 1987, pautou todas as outras decisões que eu ia tomar na minha vida. Então o fato de eu namorar com a Simone, eu orei, pedi a Deus, um dia eu posso até contar essa história, mas é um fruto de oração, eu pedi a Deus uma esposa, veio a Simone. Depois eu pedi a Deus para mudar de profissão, Deus me abençoou mudando de profissão. Depois nós pedimos para Deus, aí já estamos falando, nossa, pedimos também a mudança de profissão, mas um filho, veio a Giovana, uma bênção de Deus. Depois pedimos mais um filho, veio o Eric. Nesse meio, troca de profissão, emprego novo, e tudo que a gente vai fazer, a gente pauta Deus, a gente coloca Deus na conversa. Isso porque em 1987 eu tomei a posição de aceitar Jesus. A Simone também tomou um dia essa decisão. Um dia ela pode contar a história dela. Mas por que eu estou te dizendo isso? Porque eu tomei uma atitude lá atrás que influenciou está influenciando toda a minha vida. E eu vou começar te contando, agora na Bíblia, a história do primeiro casal, que talvez você já tenha escutado, Adão e Eva. Adão recebeu uma ordem de Deus dizendo que não era para Adão comer um determinado fruto. De todos os frutos que existiam, um fruto Adão não podia comer. Aquele fruto ele não deveria comer. Um dia, Eva está caminhando pelo jardim, e ela encontra Satanás na figura de um bicho. E aí, você sabe que é uma serpente. E aí, a serpente fala para Eva e convence que aquilo que Deus tinha dito não era nada demais. E que ela podia comer, não ia fazer mal. E aí Eva vai e come do fruto. Só que além de comer, o que ela faz? Ela leva para o marido. Ela leva para o marido. E aí o marido, ele podia ter dito não, mas lê pra gente o que ele fez. E deu também ao marido e ele comeu. Isso aí tá onde, amor? Gênesis 3:6. Gênesis 3:6. Se Adão não tivesse comido, como que seria, né, amor? Como que seria o mundo hoje, né? Completamente diferente. Então a gente fica pensando assim, se Adão tivesse dito não para aquela oferta de Eva, a ordem tinha sido dada para Adão. Se ele tivesse dito não, nós não teríamos pecado no mundo. Mas a gente já vai para a próxima história, que é a história de Abrão e Sarai. Depois Abrão e Sarai vai ser Abraão e Sara. Abraão, um homem já idoso, ele recebe uma promessa de Deus que ele teria um filho. Só que Sarai não podia ter filho. E aí eu acho que a Simone até pode falar qual seria a sensação de receber um diagnóstico de não poder ter um filho. Naquele tempo era de incapacidade, né? Você ficaria muito triste. E aí ela teve uma ilustre ideia. A ideia dela foi pegar... Já que eu não posso, vou dar a minha serva. Vou dar a minha serva. E aí Sarai pega a escrava dela e oferece para Abrão, que depois virou Abraão, como mulher, para que o filho da promessa saísse da escrava. Mas não era isso.
Deus tinha dado uma promessa, que era o filho da promessa, Isaque, para Abraão e Sara. E por causa disso, aconteceu muitos problemas, tanto na família deles como posteriormente. Muitos problemas por causa desse dizer sim de Abraão. Se Abraão tivesse dito não, ok. Seria muito mais fácil. A Simone até falou de um outro caso também, quiser compartilhar. No caso de Maria e Marta, né? Quando ela está recebendo Jesus em sua casa e ela escolhe a melhor parte. Ela escolheu a melhor parte, né? Que está lá em Lucas 10, 42. Mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Essa história que a Simone contou, as duas irmãs receberam Jesus e aí Marta começa a trabalhar, né? Começa a trabalhar nos afazeres da casa, preparando talvez o jantar, o almoço, preparando as comidas, e Maria ficou no pé de Jesus escutando ele falar. Eu imagino que deve ter sido... quando eu paro para pensar o que seria ter escutado a voz de Jesus, sabe, falando, ensinando, Maria, ela ficou e Marta começa a se incomodar. Afinal de contas, a minha irmã não está me ajudando. E aí ela vai lá e reclama com Jesus, e aí Jesus fala, Maria escolheu a melhor parte, fica aqui me escutando. Você está correndo na sua vida. Escolha, você escolhe, e aí essa escolha vai te definir. Mas a gente vai para frente, quando a gente pega uma cura que Jesus fez de uma mulher que tinha um fluxo de sangue, ela tinha uma hemorragia muito grande. E ela resolve, na cabeça dela, ela toma a decisão que se ela apenas tocasse na roupa de Jesus, ela seria curada. Ela tomou uma decisão que definiria o resto da vida dela. E é o texto que a Simone vai ler. Porque ela vai lá no meio da multidão, todo mundo empurrando para lá e para cá, e ela toca Jesus e sai cura. E ela é curada e Jesus olha para trás e fala, quem me tocou? Quem me tocou no meio da multidão? Os discípulos olharam para Jesus, se você pegar esse texto, falou assim, Senhor, todo mundo está te tocando. Ele falou, não, é que de mim saiu virtude. Eu curei alguém. E aí a mulher fica super sem graça, porque ela sabe que foi ela curada, e é o texto que a Simone vai ler. Porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Marcos 5, 28. É claro que aí a gente já está pensando na coisa prática, que às vezes não adianta a gente ficar esperando o milagre acontecer na nossa vida sem a gente tomar uma atitude. Lembrando que ela tinha um fluxo de sangue há Muitos tempo anos. E deveria ficar longe das pessoas, né? Tinha isso então na ela tradição. enfrentou o medo e a própria morte para poder fazer esse sinal, né? Ela era considerada imunda, porque ela estava com esse fluxo. Eu imagino que uma pessoa com fluxo de sangue muito tempo devia estar fraca, mas ela decidiu que aquilo não era o fim. Como pode estar acontecendo com você. Você está achando que é o fim? Não, mas você pode decidir hoje que não é o fim. A gente vai para mais um, Nicodemos. Nicodemos, um dos principais de Israel, um dos principais da cultura judaica, e ele um dia ele resolve que ele vai falar com Jesus. E eu fico imaginando assim, tudo que ele teve que vencer emocionalmente para ir falar com Jesus. É um texto bem pequenininho que a Simone vai ler, porque é só a decisão. Lê pra gente, olha lá. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse. E aí ele pergunta muitas coisas para Jesus, mas o que eu estou dizendo para você é, este de noite foi até Jesus, ele tomou essa decisão. É uma decisão que mudou a vida dele, porque lá na frente, quando Jesus é crucificado, ele está junto lá para ajudar a enterrar e colocar Jesus dentro do túmulo com José de Arimateia. Cita o nome dele. Então por que a gente está dizendo isso para você? Porque você tem que decidir a sua vida e esse poder de decisão está nas suas mãos. Você decide os sentimentos que você vai ter. Você decide com quem você vai andar. E eu estava pensando na preparação dessa conversa nossa, né? E eu estava pensando o seguinte, que muitas vezes a gente é fruto do meio que a gente vive porque a gente faz decisões erradas. Então, quando eu decido
em andar, quando eu tomo a decisão de andar com uma pessoa que tem uma mania, um problema de falar mal dos outros, certamente eu vou me tornar igual. Quando eu me associo a pessoas que têm o problema de roubar, provavelmente eu vou me tornar um ladrão. Existe um ditado popular que não está na Bíblia, que diz assim: diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Isso não está na Bíblia, mas isso reflete muito a decisão de você mudar, muitas vezes, as pessoas que você tem no seu ambiente de trabalho. Muitas vezes aquela sua amiga que acha legal a opção de trair o marido e você fala, tudo bem, eu não concordo, mas você está convivendo com aquela ideia. Você está aceitando em doses homeopáticas aquela ideia. Ou então daquele teu amigo que fala muitos palavrões, tem uma boca suja, e você aceita, nós já falamos isso em outro vídeo. Ou então daquela pessoa que fala mal de todo mundo. Cuidado, você vai se tornar igual. Então, você precisa pegar Salmo 1, tá aqui do lado para você, ó. Salmo 1, eu vou deixar projetado aqui para você olhar bem sobre o que diz Salmo 1 e você analisar como você pode tomar decisões na sua vida para ser uma pessoa melhor. Tudo que a gente fala aqui no canal é pensando em fazer as nossas vidas melhores. Então a gente pega o que a gente tem lutado para fazer a nossa vida melhor e compartilha com você. E aí eu fiz uma listinha de 14 coisas, que é o seguinte: coisas boas, fazer exercícios, diga sim para fazer exercício. Mentir, não. Sorrir, ok. Sonegar, não. Passear, sim. Colar na prova, não. Olha o que eu estou dizendo, eu colei muito na prova, gente. Deus me perdoa. Descansar, aquela pessoa que não para, trabalha 7 dias por semana, sim. Namorar de forma errada. Namorar de forma errada. Vamos parar um pontinho aqui. Não. Por que namorar de forma errada? Tinha uma pessoa que a gente conhecia que falava namoro de cristã do pescoço para cima. Cuidado com a mão boba. Cuidado com os limites que você não impõe com o seu namorado, com a sua namorada. Tem que ter limite. Ser uma pessoa boa, sim. Roubar, não. Não falar mal dos outros. Não falar mal dos outros, não. Se irritar, também não. Ser agradecido, sim. Ser nervoso, não. São decisões que você vai tomar que vai mudar a sua vida. Vai mudar a nossa vida. Então, eu acho que a ideia do programa de hoje nasceu da gente pensar, para ser uma pessoa diferente, eu preciso mudar o meu agora. Eu preciso tomar uma decisão agora que mude a minha vida. E qual a decisão que nós vamos sugerir para você? Aceitar Jesus, como todo vídeo a gente faz, que foi o início do meu depoimento lá atrás. Eu aceitei Jesus. E o caminho que eu posso tomar, pensando que sempre na nossa vida a gente tem 2 caminhos, o caminho do sim e o caminho do não, qual o caminho que eu posso tomar para dizer sim para as coisas certas? Jesus. E Jesus, ele se denomina, ele dá o seu nome como sendo o caminho. Porque ele é o caminho que vai levar a gente para a vida eterna. E o que eu estou querendo dizer com isso para você? Que se você quer um dia ir para o céu, seja através do arrebatamento, que a gente já falou uns vídeos para trás, seja para não presenciar a grande tribulação, que foram os vídeos que nós postamos agora, 2 vídeos para trás. Se você não quer presenciar isso, aceite Jesus. Se você quer fazer parte do arrebatamento, mas não fazer parte da tribulação, aceite Jesus. É muito importante. É importante você convidar Jesus para entrar no seu coração, para te fazer uma nova vida. Gente, a Simone vai ler esse último texto e a gente vai te contar uma coisa muito importante desse programa aqui. Vai lá. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. É o motivo dos nossos vídeos. Jesus. Tudo começa nele e termina nele. Jesus é o mais importante. Deixa aí para o final para te contar uma coisa. Este programa é o nosso programa de 1 ano. 1 ano. Faz 1 ano que
Nós montamos o canal. Foi dia 2 de agosto, hoje é dia 1º de agosto, amanhã é dia 2. Então, dia 2 o nosso canal faz 1 ano. E a gente tem contado com você para ajudar a gente. A gente quer continuar contando com essa parceria. A gente não está buscando, a gente já falou isso em outros vídeos, número. A gente quer que as pessoas sejam abençoadas. Abençoadas, quer dizer, que vivam melhor do que viviam antes. Se isso aconteceu com você, legal, comenta aqui embaixo pra gente, olha, tá fazendo bem pra gente, é bom pra gente ter ideias de novos vídeos, manda sugestão pra gente aqui mesmo, pode mandar aqui, pode mandar quem tiver o WhatsApp, manda no WhatsApp, mas manda ideias pra gente, compartilha o nosso vídeo, se inscreve no canal, é importante, vai lá com a inscriçãozinha no canal. Escolha a boa parte. Escolha a boa parte, faça disso na sua vida, fique do lado de Jesus, para você herdar a vida eterna. Gente, brigadão por ter visto até agora. Beijão, até a semana que vem. E vai ter vídeo novo no canal sempre, se Deus quiser. Até mais.